Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na nossa aula de hoje, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na aula de hoje nós vamos continuar falando, estudando sobre os sentidos da educação infantil no Brasil contemporâneo, tá? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, que é baseado na coleção Pro Infantil, módulo 1, unidade 1, livro de estudo do MEC, tá bom? Quais são os objetivos da nossa aula? Apresentar e discutir alguns dos sentidos da educação infantil no mundo contemporâneo, ou seja, hoje em dia, Mostrar que as instituições de educação infantil são construções históricas, surgindo e se desenvolvendo sempre em relação com a sociedade e com a cultura. Desde muito cedo, as crianças, sobretudo as que moram nas cidades, estão frequentando creches e pré-escolas. O problema é que, embora seja direito de todas as crianças frequentarem escolas, tais instituições ainda não existem em número suficiente para atender a todas as famílias que assim manifestam interesse ou necessidade. Ou seja, o número de creches e pré-escolas ainda é muito inferior ao número das famílias que buscam vagas para suas crianças. Parece haver uma compreensão cada vez maior de que é bom para a criança conviver com as outras, valorizando a atividade sistemática da criança, a relação com outro adulto com formação e qualificação profissional para atuar com elas. A educação infantil é reconhecida como espaço de socialização, integração e produção das crianças. É um lugar, não é? Onde as crianças vão se socializar com outras crianças, conviver com outros adultos, vão fazer produções artísticas, culturais. É um lugar muito bom para a vivência infantil. A educação em massa de crianças está relacionada aos ideais da sociedade moderna, que emerge no século XVIII e que valoriza a razão e a expansão da cultura letrada. O papel dessa escola é difundir a cultura, preservar e transmitir os bens culturais, bens simbólicos produzidos pela sociedade humana, além de preparar para o trabalho e a vida social. Esse empreendimento não poderia ser realizado apenas pela família ou pela instituição religiosa. Era preciso criar uma escola para muitos, não é? Foi pensado um lugar onde a criança pudesse, né, trabalhar, ser trabalhada a cultura, a valorização da vida social, trabalhar a criança para a vivência, do trabalho, tudo isso, um lugar especialmente elaborado para que isso pudesse acontecer. O desafio de fazer uma escola para todos foi uma das novidades da sociedade moderna. Assim, a escola foi progressivamente sendo entendida como aquela instituição, diferente e separada da família, que deveria ir acolhendo crianças ou pessoas a partir de 7 anos de idade. E isso em tempos mais passados, Não é nessa época agora. Alguns anos atrás, a criança era obrigada a vir para a escola só com 7 anos, tá? Ela não era obrigada ainda a estudar. Essa instituição introduziu uma diferenciação das idades da vida, criando a categoria da criança aprendiz, da criança aluno, introduziu na sociedade a obrigatoriedade escolar para pessoas que completassem os 7 anos de idade. E agora, em 2026, aos 4 anos de idade. Uma outra novidade da sociedade moderna é que aos poucos os imperativos da educação pública, ou seja, fora do espaço doméstico, familiar, vão se estendendo para as crianças mais novas. Além das escolas, foram criados também os jardins de infância, as escolas maternais e as creches para os bebês ou aquelas crianças que ainda estavam na fase da amamentação. Antigamente, uns anos atrás, as escolas eram pensadas apenas para crianças a partir dos 7 anos, tá? Agora, depois da mudança nas leis,
e com o decorrer do tempo, entendeu-se que deveria ser criado um lugar especialmente para as crianças menores, para as crianças, né, de maternal, de creche. Aí foram criados os jardins de infância, né, esses lugares para acolher essas crianças menores, e não somente as crianças que tinham 7 anos de idade, porque o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, e ela tem onde deixar essa criança, né, que ao mesmo tempo vai ser educada e vai ser cuidada. Bem, o surgimento dessas instituições voltadas às crianças, primeiro nos países europeus e depois se espalhando para outras partes do mundo, está relacionado com uma série de mudanças que vão ocorrendo nas sociedades. Mudanças culturais, sociais, econômicas, políticas. Além da industrialização e da urbanização, duas motivações devem ser ressaltadas. Né? Primeiro começou essa cultura de que criança pequena também deve frequentar uma instituição escolar, né? Foi primeiro na Europa e depois se expandiu por outros países, tá bom? Então nós vamos ver quais são as duas motivações que levaram a isso. Primeiro, mudanças na família. No papel da mulher, onde se evidencia também o aumento do trabalho feminino fora de casa. Com o trabalho feminino, as mulheres não tinham com quem deixar essas crianças, então elas precisavam de um lugar adequado, seguro, que cuidasse, né, dos seus filhos enquanto elas estivessem trabalhando. Segundo, nova visão sobre as necessidades das crianças. Poderíamos dizer que, mesmo pequenas, as crianças começam a aparecer como sujeitos de educação e cuidados praticados em instituições criadas para esse fim. É a construção social da criança pequena como sujeito pedagógico. Não importa a idade dessa criança, ela é um sujeito em formação, não é? Ela é um sujeito pedagógico e ela é uma criança que necessita de cuidados, e essa faixa etária dela foi observado que ela precisaria de ser trabalhada, né? Precisaria de, além de ser cuidada, que ela fosse se desenvolvendo dentro desses espaços, não é? Quais seriam os determinantes sociais, culturais e políticos dessa nova construção conceitual? Isso tem a ver com a produção e a difusão de novos conhecimentos sobre a criança na psicologia, na medicina e na sociologia, com as novas concepções sobre as necessidades da primeira infância. Não é? Houve um consenso entre a medicina, entre os pedagogos, os profissionais da área da educação, da saúde, da psicologia, né? Foi conversado e entrou-se num consenso de que haveria de se fazer esse lugar, de que haveria de se construir um lugar onde essas crianças poderiam ser acolhidas, tá? Foi tudo conversado, né? Nada criado assim ao acaso. Houve muita discussão a respeito, né? Para entrar em um consenso e decidirem o que é essa faixa etária, o que era preciso ensinar nessa faixa etária, quais os cuidados, que lugar seria mais adequado, quais os profissionais que deveriam atender essa demanda escolar. Tem a ver com as mudanças no perfil, né? Essas mudanças também têm a ver com as mudanças no perfil sociodemográfico da sociedade brasileira e com a ação do movimento social. Essas transformações acabam por instaurar também novas exigências de qualificação profissional no campo da educação da criança de 0 a 5 anos. Poderíamos dizer que surge também uma nova profissionalização para lidar com essa nova criança. Foram muitas lutas, conquistas e derrotas. Por ora é importante dizer que, após uma longa trajetória, a criança brasileira de 0 a 5 anos é hoje concebida como um sujeito de direitos à educação, direitos que devem ser atendidos por instituições no âmbito dos sistemas escolares e no âmbito das esferas de governo. A educação infantil é direito da criança, dever do Estado e opção da família, né? Ela é direito da criança, ela tem direito de frequentar uma escola, dever do Estado de oferecer essa escola para as famílias e é opção da família até os 4 anos de idade, tá bom? Aliás, desculpa, até os 3 anos de idade. A partir dos 4 anos, a família já é obrigada a levar a criança para uma escolinha, tá?
Ela só não é obrigada até os 3 anos de idade. Duas ideias fortes estiveram presentes nesse processo de incluir a educação da criança de 0 a 5 anos no campo do direito à educação, como lembra Fulvia Rosenberg em 2002. De um lado, a busca na educação infantil de igualdade de oportunidades para as crianças, por meio de políticas, ações para proteger e dar efetividade aos direitos, né? Fazendo esses direitos serem respeitados e valorizados, ações para melhorar a qualidade de vida e não para reproduzir ou reforçar desigualdades econômicas, raciais e de gênero. De outro lado, a adoção de uma visão ampla de educação pautada em uma concepção de criança como ser ativo, competente, agente, produtor de cultura, pleno de possibilidades atuais e não apenas futuras. Criança como ator social e não como objeto de práticas de escolarização disciplinadoras, conforme o modelo escolar tradicional e dominante. Ou seja, todas as crianças têm direito à educação, não importa a classe social, não importa, né, a raça, não importa a religião, nada. Ela tem direito de estudar, tem direito de ser pertencente a uma escola, tá bom? E ela, né, dentro dessa escola, olha lá, a criança é como ator social, ou seja, ela tem direito de se ser estimulada, ser valorizada, de aprender, não é? Respeitando a sua vivência como pessoa, como sujeito que ela é, independente da idade, não é? E não apenas de receber o conhecimento do professor, não é como se ela não soubesse nada. Não, a criança está ali na escola para ela aprender, para ela ser uma pessoa crítica, para ela ser uma pessoa que pensa a respeito das coisas, e não só de receber informação, mas também ser capaz no futuro, né, de pensar a respeito das informações que ela recebe e que ela também vai criar. Esse olhar sobre a criança que vem sendo construído no Brasil tem a ver também com o movimento científico de desnaturalização da infância, que a reconhece como construção social, não sendo vista simplesmente como um momento precursor, mas como componente da cultura e da sociedade. A criança é ator social e não simplesmente como ser, né, em devir, um ser a se moldar, tá? Ela, ou seja, como eu disse anteriormente, né, ela não está dentro da escola para ser moldada, mas para ser respeitada, para ser uma pessoa, uma criança pensante mesmo, né? Criativa, crítica, não só para receber informação, mas para ela também ser um agente criador de informação, de pensamento, de diálogo, não é? Ser uma pessoa crítica e não apenas para ser moldada pela sociedade. Nesse sentido, a educação infantil é influenciada por novas concepções da infância, trazidas pelos estudos da sociologia da infância, da psicologia. Trabalha com premissas cada vez mais difundidas, mas que ainda não são aplicadas e exercitadas por todos que atuam na área. No Brasil, o documento do Ministério da Educação sobre a Política de Educação Infantil, MEC, né, de 1994, escrito depois da Constituição de 1988, mostra esse entendimento sobre a criança. O Brasil é signatário da Carta Internacional dos Direitos da Criança e da Convenção Internacional de 1989, e em 1990 aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que simboliza o acesso da criança e do adolescente à condição de sujeito de direitos e à dignidade de pessoa. A criança, não importa a idade que ela tiver, ela é né, olha, é um sujeito que tem direitos. Além disso, o país definiu na Constituição Federal de 1988, como nós já vimos, a responsabilidade do Estado para com a educação das crianças de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas, e o direito de crianças, de trabalhadores, homens e mulheres a essa educação. Não é? As famílias têm o direito de colocarem as suas crianças, seus filhos, nas creches e pré-escolas, e o governo precisa propiciar, providenciar essas escolas para que as famílias possam trabalhar
e enquanto isso, seus filhos possam estudar, não é? Serem cuidados e estudarem também. Professor, com esse debate podemos ver, né, que os sentidos que norteiam as creches e pré-escolas na nossa atualidade foram sendo construídos pelos movimentos sociais e nos apontam para a busca da igualdade e do bem-estar das crianças e famílias, pela adoção de propostas educativas que valorizam a expressão das crianças e fortaleçam as possibilidades criativas dos professores e outros profissionais envolvidos, pois a educação, e em particular a educação infantil, é tanto o atendimento educacional de crianças, como também campo de trabalho de homens e principalmente de mulheres. E eu pergunto para você agora, né? Atualmente, você conhece algum movimento pelos direitos das crianças ou luta em torno da educação infantil? No seu estado, existe um fórum estadual de educação infantil? Você conhece algum professor, alguma professora que participa dele? Que lutas ainda temos que enfrentar em torno da educação da criança de 0 a 5 anos, não é? Nessa aula de hoje, nós podemos fazer uma retomada de alguns assuntos que nós já trabalhamos, que nós já discutimos, né? A busca das famílias pelas instituições escolares, das creches, das pré-escolas, né? Enquanto elas trabalham, elas precisam de um lugar adequado, com profissionais qualificados, que eduquem as suas crianças e, ao mesmo tempo, elas sejam cuidadas, né? Elas sejam cuidadas e sejam vistas como sujeitos que têm direito à educação, direito à cultura, direito a esse momento, né, da infância, tá? Lembrando, né, que as crianças de 0 a 3 anos não são obrigadas ainda a ir para a escola, nem para a creche, né? Isso a partir dos 4 anos, tá bom? Mas as famílias têm direito de ter um lugar para levar os seus filhos enquanto elas trabalham. Isso é um movimento social, não é? Porque faz parte da comunidade, né? Todas as pessoas dos municípios, dos estados, né? Precisam trabalhar e precisam ter um lugar para deixar os seus filhos, tá bom? Então, o governo precisa dar conta dessa demanda. E em muitos municípios e estados, o número é muito menor do que a demanda, não é verdade? Eu não sei como é aí na sua cidade, né? Mas tem bastante disso. Agradeço muito, né? Você que ficou até o final dessa aula. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita neste canal, convido você para se inscrever. Assim você não perde nenhum assunto sobre educação, tá bom? Ative o seu sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com mais colegas, tá? E lembrando você que na nossa próxima aula nós vamos estudar sobre as instituições de educação infantil como construção histórica. Um grande abraço, um abraço muito grande para você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.